Fala, Tanaka, e olha quem voltou, o nosso menino Michael Burry, famoso pelo filme The Big Short, A Grande Aposta, que previu a crise de 2008. E agora o ataque da vez é o menino Bitcoin. Ele fez um post no Substack, é uma rede social onde os caras cabulosistas de mentes brilhantes escrevem para os seus inscritos/assinantes poderem ler suas ideias, Tanaka. E ele escreveu esse post 3 dias atrás falando da espiral da morte do Bitcoin, Tanaka. O profeta da crise de 2008, Michael Burry, fala em espiral da morte do Bitcoin, Tanaka. E hoje o Bitcoin está derretendo, Tanakão, levando aqui a uma crise de fé abaixo dos 70 mil doleta. De fato, o mercado está enfrentando essa crise de fé e esperando, obviamente, que a história que sempre aconteceu com o Bitcoin se repita. Na verdade, eu sei que essa hora a mão está coçando, a mão desse japonês, inclusive, está coçando para a mão de querer comprar Bitcoin agora que, meu Deus do céu, da terra. Não sei se é a hora ainda não, viu? A faca está caindo, será que é hora de pegar? Não sei, vamos dar uma olhada aqui no que ele falou e entender o que é essa espiral da morte da criptomoeda. Então hoje o ativo está caindo 12,52, então o Bitcoin caindo 12,52, estava nos 69 mil pontos aqui, ó, chegou e varou que nem viu, Tanaka. O negócio foi feio, viu? E no ano ela já cai 27%. Isso eu tô falando ainda de 2026. Ou 2026 tá maluco, hein? Meu Deus do céu, até o negócio tá maluco para esse ano aqui. Ano de Copa, ano de eleição e ano será da morte do Bitcoin. Vamos entender direitinho aqui, né? Ó, Big Short, Michael Burry identifica vibrações de 2022 no crash do Bitcoin, quando ele derreter, chegou aos 15 mil doleta novamente, Tanaka. O negócio derreteu, fiz algumas compras no caminho. Quando chegou nos 15, não acreditei que ele ficaria, achei que chegaria aos 11 mil dólares, estava com um suporte danado, não comprei, hoje choro no banho, mas agora estou voltando a ter esperança que eu posso comprar Bitcoin barato novamente. Mas vamos entender, será que vale a pena também a gente fazer essa compra de Bitcoin? Tanaka, olha aqui, ó, Michael Burry no Twitter, o nome dele é Cassandra, não sei por que ele coloca isso aqui, mas é o Michael Burry, esse é o oficial dele, e ele colocou sobre padrões do Bitcoin. Segundo ele, esse padrão aqui de 2022 pode se repetir aqui e fazer o Bitcoin ainda dar uma descidinha. O problema é que ele alerta que abaixo dos 50 mil dólares pode acontecer uma coisa que eu vou contar para vocês mais para frente no vídeo, Tanaka. Mas vamos ver o que ele falou no Substack, né? Então, ó, o Michael Burry argumentou que a criptomoeda original foi exposta como um ativo puramente especulativo, falhando em se estabelecer com a proteção contra a desvalorização monetária nos moldes de metais preciosos. Então muita gente falava que o Bitcoin poderia ser ali a arma, a nossa maior coisa contra a inflação. Na verdade, colocava o dinheiro no Bitcoin, o dinheiro está protegido, suave, perene, mas segundo o Michael Burry, ela está falhando. Eu vou mostrar para vocês algumas coisas também que pode se dizer que ele está semi-certo, pelo menos por enquanto, né? A gente tem que olhar os investimentos em janela e só lá na frente a gente vai saber se ele está 100% certo ou não, mas no curto prazo tem sinais, viu? Ó, e se o Bitcoin cair 10%, a MicroStrategy, uma das empresas mais agressivas em termos de tesouraria em Bitcoin, ficará com prejuízo de bilhões de dólares e encontrará os mercados de capitais essencialmente fechados para que eles façam ali um follow-on, um aumento de capital, como ele fez recentemente, para comprar mais Bitcoin, inclusive, né? Porque a pessoa fala, mano, será que vale a pena entrar nessa oferta de novo, vou comprar mais Bitcoin e eu vou me lascar de novo? Não sei não se eu vou entrar. Então começa a gerar aquela crise de fé, aquela crise de certeza de Bitcoin, subida infinita, foguete de Elon Musk, e aí a gente não sabe para onde vai parar, e isso pode acontecer. Então, ó, mais 10% que já aconteceu, vocês viram ali, se ele fez esse post há 3 dias atrás, já caiu mais de 10%. E olha aqui, ó, a gente tem o menino da Bitmind, né, o Tommy Lee, e ele está com prejuízo aqui de 8 bilhões em Ethereum. E aqui o Michael Burry aparentemente está com prejuízo de 6,2 bilhões de dólares de prejuízo. Tá? O negócio da Face deve estar maior esse rombo, e esse rombo aqui também. Chega o japonês, fica de olho aberto, né? E aí todo mundo fala que o Michael Burry é o satã
Satoshi, olha lá a tristeza, tá chorando no Michael Burry, meu Deus, sério, tadinho dele, eita lá, aí, Deus o livre. E aí, falando também de empresas de capital aberto, como a MicroStrategy, tem mais empresas que têm. Hoje são quase 200 empresas de capital aberto que detêm esse título em tesouraria, e esse também é um grave ponto para a gente abrir o olho, tá bom? Ó, se o preço do Bitcoin continuar caindo, gestores de risco começarão a aconselhar suas empresas a vender os seus bitcoins, né? Então, se o ativo está ali na tesouraria, ele é obrigado a marcar mercado. Então, quanto está valendo meu ativo hoje? Tananã, marca mercado, marca mercado. Aí, de repente, é mais fácil se livrar desse BO aí do que continuar com o Bitcoin lascando o seu balanço, porque de repente se mostra uma temporada que o Bitcoin derreteu, e obviamente é um evento pontual, mas muita gente pode olhar a empresa como todo, olhar só o resultado e falar, ih, cara, essa empresa dando prejuízo. Olha lá, por quê? Porque tem prejuízo em Bitcoin. Loucura, né, Tanaka? Mas aqui estão as empresas que têm tesouraria ou Bitcoin, e a gente tem aqui no Brasil a Melius, Cash 3. Então, Cash 3, hoje eu não vi como é que ela tá, mas deve estar sofrendo, tadinho. E, ai, meu Deus do céu, da terra. Mas aqui, ó, MicroStrategy, Mara, XX, Riot, tem um monte de empresas aqui, tá vendo? Inclusive a Teslazinha tem também, ó, 11 mil bitcoins no caixa, Coinbase, mano, tem um monte de empresas que tem esse Bitcoin na tesouraria, e é um ponto de alerta de fato, né? Ó, é que ele dá uma tirada, né? Ele botou ali com força, agora tá tirando, porque ele fala que mesmo que o Bitcoin caia bastante, pode ser que isso não afete ainda um risco generalizado, né? Isso não vai inundar outros mercados, como o mercado de ações, por exemplo, mercados tradicionais. Isso, teoricamente, vai ficar restrito ali ao mundo de criptos, mas pode contaminar, sim, esse universo de cripto maluco que já está contaminando, né? Mas o universo geral, ele acha que dificilmente isso transborde a bolhosfera dos criptoativos e fique essa tensão mais para quem investe, né? E se o Bitcoin caísse abaixo de 50 mil dólares, mineradores iriam à falência, enquanto os futuros de metais tokenizados colapsariam em um buraco negro sem comprador, tá? O que ele fala aqui é o seguinte, ó. Hoje a gente tem os mineradores, né? E os mineradores só conseguem ser sustentáveis, na visão dele, acima de 50 mil dólares. Não abaixo disso é só prejuízo, só lá para. Não vale a pena minerar Bitcoin abaixo de 50 mil. Isso pode levar muitos mineradores de Bitcoin irem à falência. Tem uma matéria um pouquinho mais agressiva que essa, fala que ouro e a prata podem derreter por conta dessa queda do Bitcoin. Aqui ele está falando de futuros de metais, tá bom? Vou mostrar para vocês aqui. E essa matéria aqui que ela faz o resumão de tudo que ele falou. É mais sensacionalista, que ele falou, ó, desencadear a venda de 1,1 bilhão em ouro e prata. Esse 1 bilhão em ouro e prata, como vocês viram aqui, ó, é metais tokenizados. Então, tanto ouro quanto prata, né? Então, isso pode fazer os tesoureiros venderem, sim, esse 1 bilhão de doleta de ouro e prata tokenizado para cobrir as perdas em criptomoedas. Então isso pode acontecer sim, tá bom, Tanaka? Mas não ativos ali físicos, tem nada a ver com ouro e prata de fato, sim ativos tokenizados de ouro e de prata. Entendido? E aqui, esse outro, na outra parte, resumão, ele também critica novamente como um refúgio seguro, na verdade. Então, de fato, o Bitcoin nesse curto prazo pode ter perdido ali a confiabilidade nessa questão de ser um ativo seguro em relação a ouro e prata, por exemplo, ativos que normalmente quando a bolsa está derretendo, todo mundo corre, vocês viram esse boom, e a prata e ouro que deu, né? Então ele tinha argumentado também que essa alta recente a 126k de dólar aconteceu por conta da especulação de ETFs, né? Então, de fato, a gente viu esse boom do Bitcoin, depois começou a surgir mais ETFs que investem em Bitcoin. Então ele acha que isso aí foi uma alta artificial e, de fato, no curto prazo está apresentando isso sim, né? Eu trouxe para vocês aqui o gráfico comparando o Bitcoin com o ouro e com a prata. Se liga só, ó. Aqui é o VLAU do Bitcoin, ó o VLAU aqui do ouro e ó o VLAUzão da prata, né? E agora tá todo mundo caindo. Então, perfeito, agora tá correlacionado. Mas olha aqui, ó, os ativos VLAUzeando e o Bitcoin ou de lado ou caindo, né? Trouxe um gráfico melhor para vocês verem aqui, ó, de curto prazo, para a gente dar uma olhadinha. Então, ó, novamente, ó, ouro e prata, FLAU subindo e aqui o Bitcoin caindo, tá vendo? Ó? Então, se de fato fosse esse metal, essa moeda, pelo menos no curto prazo, que todo mundo visse e fala, mano, Porto Seguro, isso aqui tá dando crise, vou meter o dinheiro lá. Ele seguiria mais ou menos o que aconteceu aqui, ó. Ao invés de cair, eles teriam subido, feito uma vaca doida, o que não aconteceu. Ele destacou o risco potencial para as empresas fortemente investidas em Bitcoin, incluindo a possibilidade de falência de algumas
mineradoras. Aqui normalmente ele fala sobre as empresas ligadas à bolsa e também aqui aos mineradores que podem quebrar não se sustentando com o Bitcoin a 50 mil pontos, Tanaka. Que maluquice, né? Jesus amado, há um tempo atrás eu mesmo falava, meu Deus, ficou bom, não comprei ali aos 15 mil dólares, tô triste, chateado, agora 126 mil doletas. Obviamente eu tenho um cagarecozinho lá em Bitcoin, foi muito bem, mas tinha dado a dor de corno no mercado, né? A gente sente mongongo, né? Fala, meu Deus, o que eu fiz na minha vida que eu não comprei esse trem agora? 3,8 para tudo que é lá, 3,8 aqui, meu, tudo agora. E agora talvez vai dar uma sumida, Tanaka, de Bitcoiners da vida. Porém, vocês vão ver muita gente falando também que toda hora falam da morte do Bitcoin, que isso nunca acontece. Vai estar cheio de gente falando isso agora e que agora é a hora de comprar. E aí, Tanaka, será que é hora de comprar de fato? Eu acredito no Bitcoin, sim, a longo prazo. Na verdade, obviamente, tem essas janelas específicas que a gente vai ter dor de corno ou por não ter comprado. Todo mundo lembra, a primeira vez se viu o preço do Bitcoin a reais, a dólares ou a centavos de reais, de dólares. E a gente tem essa dor de corno, na verdade. Só que toda vez que cai, a gente tem a mesma dor de corno de não ter vendido. Por que eu não vendi a 126? Meu Deus do céu, até a gente fica triste. Mas nesses momentos são, sim, momentos de a gente ficar de olho para um ponto de entrada, na verdade. Então a gente tem que esperar, acredito eu, formar um fundinho gostosinho. Na verdade, primeiro forma um fundinho ali gostosinho e aí depois você pode comprar. A melhor maneira de comprar Bitcoin, Tanaka, é comprando através ali de corretoras, depois mandando para uma cold wallet da vida, na verdade, uma hard wallet. A gente tem várias no mercado e a melhor forma de você guardar. Não pode perder, é com o Bitcoin. O Lorde Vinheteiro perdeu a senha, tá bom? Então guarda bonitinho, tatue em algum lugar que ninguém veja, para que você nunca perca essa senha. Então esse é o risco dessas cold wallets. Agora, a gente tem a possibilidade também de comprar numa Binance da vida, por exemplo. Tem até inclusive aqui um link de abertura de conta na Binance para você. Só abrir lá e continuar vendendo a maior corretora desse universo. Pode ser na Coinbase também. Tem outras tantas, né, na verdade, nesse universo. Então a gente tem sim esse movimento. Depois a gente vem para os ETFs, que estão bombando. E por falar em ETF, Tanaka, vou deixar aqui um vídeo onde eu mostro o melhor ETF, custo-benefício para você investir aqui na Bolsa de Valores brasileira. Tá aqui nesse vídeo. Agora, tem um gráfico que já previu as crises de 2029, 2008 também, 2020 e agora está prevendo para 2026. Vai estar nesse vídeo aqui do lado também.